Fala galera, aqui quem está falando é o professor Felipe e nesse vídeo nós vamos falar sobre refração de ondas bidimensionais. Só relembrando rapidamente, né? Que a refração ela ocorre toda vez que a onda muda de meio e ao mudar de meio muda de velocidade. Então, toda vez que tem uma mudança na velocidade da onda, está ocorrendo refração, beleza? Uma vez que ela vai mudando de meio, muda de velocidade. Então, a gente precisa lembrar que na refração, a gente vai ter, no mínimo, dois meios. Então, vou chamar de meio 1 e meio 2. A velocidade no meio 1 vai ser diferente da velocidade no meio 2. O comprimento de onda no meio 1 vai ser diferente do comprimento de onda no meio 2. Mas as frequências serão as mesmas. Por quê? Porque a frequência não é uma propriedade do meio. A frequência é uma propriedade da fonte, ok? E aqui, para falar um pouquinho dessa refração bidimensional, nós temos uma... Deixa eu só apagar aqui essa tinta. Nós temos aqui um exemplo de uma cuba de ondas, onde essa cuba de ondas vai ter essa hastezinha aqui indicada, que vai criar oscilações nessa região com água, na região profunda e na região rasa. E a gente lembra também que nesse limite que nós possuímos aqui, né, por assim dizer, vai ser diferente a velocidade na parte profunda e a velocidade na parte rasa. Na parte profunda, a velocidade é maior e na parte rasa, a velocidade tende a ser menor. E aqui a gente consegue observar, né, isso aqui foi desse experimento agora feito com um retroprojetor, né, em cima, com a cuba de ondas em si é isso, né? A gente ilumina ela de cima para baixo e aí a gente pega o reflexo que teria dessa imagem. Então, cada cristazinha dessa aqui, ó, cada pontinho desse que está aqui clarinho, seriam as cristas das ondas. E as demais regiões, né, são as regiões que não são cristas. Então, o vale poderia estar bem aqui no meio, ó. Obviamente, a distância dessa crista para essa crista é um comprimento de onda, vou chamar isso daqui de lambda1, ok? Nessa região vai existir uma velocidade v1. Se a gente olhar agora para essa parte aqui da figura, ó, eu tenho aqui um novo comprimento de onda, lambda2. E aí é notório que o lambda1 na região 1 é maior do que o lambda na região 2, ou seja, a minha onda aqui ela se propaga de forma mais rápida, já que a frequência vai ser a mesma, o período vai ser o mesmo, né? Então, o tempo para ir daqui até aqui é o mesmo tempo para ir desse ponto para esse ponto, a onda. Então, a frequência é a mesma, mas o comprimento de onda aqui é maior porque percorre uma distância maior, ou seja, V1 é maior do que V2. E utilizando disso aqui, a gente pode concluir que essa é a parte profunda e essa daqui seria a parte rasa, onde a velocidade é menor, ok? Só olhando para a imagem, a gente já consegue perceber essas características. Uma outra coisa que a gente consegue perceber também é o seguinte, ó, que na parte profunda, a minha onda ela se propagava na horizontal para a direita. E na parte rasa, ela está se propagando aqui inclinada. Ó. Então, ela tem uma certa inclinação. Ela não está nem na horizontal e nem na vertical, mas ela sofreu um desvio. Então, esse desvio pode vir a ocorrer ou não na refração, é assim como, por exemplo, nós tínhamos lá para a refração da luz. Então, aqui seria o raio que incide, aqui seria o raio refletido e aqui seria o raio refratado. Aqui nós teríamos a reta normal, né? Então, aqui o ângulo de incidência e aqui o ângulo de refração. Então, esse ângulo aqui vai ser diferente desse. A gente pode ser maior ou pode ser menor, aí vai depender das velocidades nos meios nos quais estamos considerando. Então, a gente vai analisar inicialmente como se a nossa onda ela tivesse vindo aqui, ó, perpendicular à superfície de separação. Então, está aqui a superfície, a minha onda vem perpendicular, ou seja, a reta normal, né, que seria essa própria reta aqui perpendicular, e o raio, eles são paralelos, eles estão incidindo paralelamente um ao outro. Então, a minha onda está incidindo perpendicular à superfície, mas paralela à reta normal. Quando isso acontece, não ocorre o desvio,
Mas, apesar de não ocorrer o desvio, não significa que não vá ocorrer refração. A refração ela sempre acontece. Vale ressaltar isso aqui, ó. A frequência ela nunca vai se alterar, a frequência sempre vai ser a mesma. E aí a gente pode chegar em uma conclusão, no mínimo, interessante. A gente pode pensar assim, ó, da equação fundamental do ondulatório. Vamos considerar esse meio é o meio 1, este outro meio que está aqui embaixo, no qual a onda está se propagando, né, seria o meio 2. Então, aqui já está acontecendo a nossa refração. V2 é menor do que V1, uma vez que os comprimentos de onda também o são. E aí a gente pode chegar na seguinte definição. Vou pegar para minha onda no meio 1. Velocidade 1 é igual a lambda 1 vezes a frequência 1. Eu posso reescrever essa equação assim, ó, falar que a frequência 1 é igual a V1 dividido por lambda 1. Está válida do mesmo jeito. Se a gente analisar no meio 2, a gente pode escrever que V2 é igual a lambda 2 vezes a frequência 2. E podemos também reescrever dessa maneira, que a frequência 2 é a velocidade 2 dividido por lambda 2. E se vocês pararem para notar, essa frequência aqui é idêntica a essa aqui, uma vez que a frequência, volto a frisar, é uma propriedade da fonte, não é uma propriedade do meio. Se a frequência 1 é igual à frequência 2, então a gente conclui que velocidade 1 dividido pelo comprimento de onda 1 é igual a velocidade 2 dividido pelo comprimento de onda 2. Ou seja, se aqui eu tenho uma velocidade grande, eu vou ter que ter um comprimento de onda grande nesse meio também para isso se compensar. Se aqui a minha velocidade diminui, significa que o meu comprimento de onda vai diminuir. Ou seja, aqui o meu comprimento de onda diminuiu, comparado com esse comprimento de onda no meio 1. Então, significa que no segundo meio, a velocidade, que aqui nesse meio, né, a velocidade é maior do que nesse meio que está aqui. Beleza? A velocidade, perdão, no segundo meio é menor do que no primeiro meio, uma vez que o comprimento de onda está sendo maior ali no primeiro meio. Bom, também é notório que essa equação aqui, se eu inverter e escrever assim, ó, lambda 1 sobre V1 igual a lambda 2 sobre V2, não tem prejuízo nenhum se eu fizer a escrita dessa maneira, né? Porque é só inverter essa parte que está aqui e inverter essa parte que está aqui vai dar o mesmo fator. Tanto é que vai estar escrito dessa maneira, dessa última maneira aqui. Então, vai seguir essa proporção para quando não tiver inclinação, para quando não tiver desvio, não tiver uma inclinação com relação à superfície. Mas e se tiver uma inclinação com relação à superfície? Nossa, mãe, chega a doer a vista só de olhar para essa figura. Então, aqui, olha só, vamos só analisá-la rapidamente e depois a gente faz uma análise mais detalhada utilizando o princípio de Huygens para a gente poder entender como que funciona a refração de ondas, né? Como que funciona ali a relação desses ângulos, enfim. A gente consegue obter aqui, ó, que esse daqui é num determinado meio, né? Meio 1, seria aquela região profunda, seria referente àquela primeira figura que tem essa superfície de separação, que vai aqui, essa reta que vai de A até B, né? E aí a gente percebe aqui o seguinte, ó, nossas ondas vêm com esse raio, então esse é o comprimento de onda, lambda 1, e aí quando passar para o outro meio, sofreu um desvio, né? Ela deveria se propagar para cá, continuar na horizontal, ela desviou para cá. Então, ela sofreu um determinado desvio, óbvio, com relação à reta normal. A reta normal ela forma 90 graus com a superfície de separação. E esse desvio que ela sofre para cá é justamente também decorrente da refração. A refração é que vai explicar isso. Então, como que eu posso chegar em uma equação para isso? Bom, para a gente chegar em uma equação para isso, a gente vai ter que partir dessa definição aqui, nessa figura. Ó. Vamos imaginar que essa seja a nossa superfície de separação. Nessa superfície de separação aqui em cima, eu tenho meio 1. Aqui embaixo, eu tenho meio 2. E aí, deixa eu só mudar a cor aqui rapidinho e ver se eu consigo fazer mais próximo da reta possível, né? Então, aqui, olha só, vamos imaginar, só apagar aqui. Vamos imaginar que essa reta que esteja aqui, ó, ok? Essa retazinha seja paralela
a essa outra reta aqui. Eu sei que a figura amarela assim, ela dói um pouquinho mais à vista, mas é só para vocês conseguirem visualizar legal. Então, e vamos imaginar que essa outra aqui já é na parte que está acontecendo a refração. Então, essa outra aqui seja paralela a essa que está aqui. O que eu quero que vocês notem nessa figura, e aí eu já vou estar utilizando, né, como mencionado para vocês anteriormente, o princípio de Huygens, é o seguinte. Na hora que esse raio aqui incide, ó, vou botar ele aqui e realçar ele em vermelho, ele vai formar esse ângulo I com a normal. Só que esse ângulo I que existe aqui, ele é idêntico a esse outro. Então, esse ângulo I é idêntico a esse daqui. E como que eu consigo provar isso? Simples, ó. Se a gente pensar que esse ângulozinho aqui, ele vale I, e a gente pensar que isso daqui tem que fechar 90 graus, esse ângulo que está aqui é 90 menos I. Bom, essa figura aqui com a reta normal, aqui eu estou formando 90 graus, aqui eu tenho 90 menos I para esse ângulo aqui. Então, obviamente, para fechar os 180, esse daqui tem que ser I também. Então, essa é a maneira da gente provar que esse ângulo que está aqui é idêntico ao ângulo que eu tenho aqui. Então, esses são os dois ângulos de incidência. As duas maneiras, né, de representar um ângulo de incidência. E a outra maneira também que eu posso provar nessa outra relação é o seguinte, ó. Aqui estaria a minha reta normal, ok? Esse ângulo aqui é o meu ângulo de reflexão. De reflexão não, de refração, perdão. Então, esse ângulo de refração é o mesmo daqui, que vai ser o mesmo daqui, ó. Esse ângulozinho R. Poxa, Felipe, como você consegue provar que esse ângulozinho aqui é o mesmo ângulo que eu tenho aqui? E essa relação, esse Rzinho, seja o mesmo. Da mesma maneira, galera, se a gente pensar que esse daqui, por exemplo, ó, é R, essa aberturazinha aqui seja R, né, que é a mesma que eu tenho aqui embaixo, e aqui ele vai fechar um ângulo de 90 graus, essa abertura aqui tem que ser 90 menos R. E aqui, novamente, ó, eu tenho um triângulo retângulo sendo formado. Então, daqui até aqui, esse ângulo é 90 graus, esse é 90 menos R. Obviamente, essezinho aqui tem que ser R. Ou seja, traduzindo, é essa figura que eu tenho aqui. Então, esse é o meu ângulo I, este é o meu ângulo R. E aí, o que acontece aqui é o seguinte, ó. Vamos supor que, pelo princípio de Huygens, tenha chegado esse ponto aqui. Na hora que chega a esse ponto vira uma fonte secundária. Ele virando uma fonte secundária, agora vai se propagar aqui nesse outro meio com uma outra velocidade. E aí, quando terminar, quando toda essa onda AB, toda essa frente de onda AB terminar de ser refratado, vai formar essa nova frente aqui, ó, que eu vou chamar de CD, ok? Então, quando toda essa frente aqui passar por esse meio, passar por essa superfície de separação, toda essa frente AB vai passar a virar essa nova frente CD, ok? E o interessante a ser notado é o seguinte, ó, essa reta que eu tenho aqui, esse tamanho que eu tenho aqui, de B até D, vai levar o mesmo tempo para passar que esse tamanho que eu tenho aqui, de A até C. E aí, o que a gente pode fazer? Bom, a gente percebe que eles estão unidos pela... Bom, aqui é um ângulo de 90 graus, aqui é um outro ângulo de 90 graus, eles estão unidos pela mesma hipotenusa, né? Que é de A a D. Deixa eu só reforçar esses triângulos aqui, vou fazê-lo aqui, ó. Um triângulo verde, que seria o meu triângulo ABD. Então, sai do ponto A, vai até o ponto B, vai até o ponto D, beleza? Então, tem um triângulo ABD. E eu tenho um outro triângulo, vou fazer aqui em azul claro, que é ACD, que está unido pela mesma hipotenusa. O lado que vai interessar para a gente é esse lado BD. O lado BD, deixa eu voltar aqui para a minha cor vermelha. O meu lado BD, eu posso pensar assim, ó. BD é o meu cateto com relação a esse ângulo, é o meu cateto oposto, é o que está sem esse ângulo aqui. Então, se ele está sem esse ângulo I, eu vou usar o seno. Então, o que ele seria? Ele seria o tamanho de A até D, que seria o tamanho da minha hipotenusa, vezes o seno de I.
Isso daqui é a nossa primeira equação, vou botar um asterisco nela. A nossa segunda equação, vou botar 2 asteriscos, seria com relação a AC, onde AC ele seria o cateto oposto a esse ângulo aqui, ó, o ângulo R. Então, ele vai ser AD vezes o seno de R, ok? Relação trigonométrica fundamental, né? Trigonometria básica aqui, seno, cosseno e tangente. Vamos lá. Vamos entender que o tempo que leva para esse pontinho aqui da frente de onda chegar aqui é o mesmo tempo que leva para esse pontinho A chegar até esse ponto C. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tem lá da cinemática que V é igual a ΔS sobre ΔT. ΔT pode ser escrito, vou passar o ΔT para cá e passo o V para cá, como ΔS sobre V, ok? Uma vez que isso acontece, eu posso usar essa nova equação aqui para determinar o seguinte, ó, ΔT para ir de A até C é igual ao ΔT para ir de B até D. E eu vou substituir aqui, ó, seria o ΔS para ir de A até C dividido pela velocidade do meio de A até C é meio 2, igual de B até D. Seria o ΔS para ir de B até D dividido pela velocidade, né, nesse meio aqui, seria a velocidade ali no meio 1. Então, o tempo é o que conecta os dois. Bom, essa equação eu posso, no lugar desse ΔS, botar diretamente a reta. Ó. AC sobre V2 seria igual a BD sobre V1. Mas AC não é AD vezes o seno de R? Então, vou escrever isso aqui. Ó. AC é igual a AD vezes o seno de R, né? Dividido por V2. E BD, né? Justamente AD vezes o seno de I é AD vezes o seno de I dividido por V1. Bom, AD desse lado e AD desse lado eu posso cancelar. Então, eu fiquei que o seno de R sobre V2 é igual ao seno de I, perdão, deixa eu só apagar ali, ao seno de I dividido por V1. E essa relação, então, está aí gravada em vídeo, qualquer coisa vocês podem pausar, podem voltar, podem me perguntar depois para fazer essa relação com mais calma para vocês, está aí registrado. Essa relação está demonstrada aqui, ó. Vou só tirar aqui da tela, só apagar aqui rapidamente, ó. Nós tínhamos que, vou botar lá em cima, essa relação que fica mais fácil, vou botar aqui em cima. Ó. A relação que a gente tinha era que seno de R, seno do ângulo de refração, dividido pela velocidade do segundo meio, era igual ao seno do ângulo de incidência dividido pela velocidade do meio no qual incide. Eu posso passar esse seno de R para cá, eu posso passar esse V1 para lá. Então, ficaria aqui seno de incidência dividido pelo seno de refração é igual à velocidade no primeiro meio dividido pela velocidade no segundo, e da relação do slide anterior, lambda1 dividido por lambda2, ok? Então, essa relação aí ela vai servir para a gente poder entender a refração, seja para luz, lá da ótica geométrica, né, a mesma relação que a gente tinha, só que lá a gente trabalhava com índices de refração, que nada mais é do que essa relação que está aqui, ou seja, para relações gerais de qualquer outro fenômeno ondulatório que se refrate, né? Qualquer outro meio ondulatório que vai resultar aí nesse fenômeno da refração. Então, no próximo slide, nós vamos ver, eu vou mostrar para vocês uma simulação ocorrendo essa relação aí da refração de onda, utilizando o princípio de Christian-Huygens. Então, notem que nessa simulação, aqui, novamente, estão as nossas frentes de onda, né? Então, um ângulo de incidência, um ângulo alfa, que seria o nosso ângulo de incidência de 30 graus. A relação estabelecida da equação anterior, ela está válida aqui. A nossa velocidade 2, 204 metros por segundo, então é uma velocidade menor nesse segundo meio. Então, quando ele vai de um meio que tem velocidade maior para um que tem velocidade menor, aproxima da normal, ok? Isso vale para qualquer tipo de onda. E aí, nessa relação que a gente possui aqui, o que dá para a gente notar? Está aqui as nossas frentes de onda de acordo com o princípio de Huygens.
e cada frente de onda vai passar a se tornar uma fonte secundária, né, de ondículas, por assim dizer. Então tá ali, ó, formou uma outra fonte, a frente de onda agora chegou aqui e vai passar a formar uma nova propagação nesse segundo meio com a nova velocidade. E aí, aqui chegou mais um, ó. Quando todos eles terminarem de chegar, ó, nota que quando chegou o primeiro aqui, foi no tempo que só a frente de onda azul encostou aqui em cima para formar esse pontinho vermelho. Então, quando for o último pontinho, deixa eu só voltar ele aqui. Então, ó, chegou o primeiro ponto. Quando for o último pontinho lá na frente, ó, formado, quando chegou ali naquele último pontinho, é porque terminou de passar toda essa frente aqui. Então, o tempo é que conecta os dois, como foi dito nos slides anteriores. Então, aqui está a demonstração da utilização do princípio de Huygens para explicar a refração da onda, né? Seja ela onda eletromagnética, seja ela uma onda transversal, uma onda longitudinal ou qualquer outra coisa. O interessante vale a pena notar, toda vez que sofrer uma refração de um meio que a velocidade é maior por um meio que a velocidade é menor, vai aproximar da normal. E, Felipe, se você mudar a velocidade do segundo meio, ó, botei a velocidade igual. Se as velocidades são iguais nos dois meios, não tem por que sofrer refração. A onda segue se propagando normalmente. Mas se a velocidade do segundo meio aumenta, vai acontecer um desvio, só que agora esse desvio vai afastar da reta normal, ok? Então, essa era a simulação que eu queria aí demonstrar para vocês. Seguindo então, galera, a gente pode falar um pouquinho sobre refração de ondas circulares. Quando a minha onda ela tem um formato circular e ela vai passar de um meio 1 para um meio 2, ao mudar de meio, ela também vai mudar um pouco aqui, ó. Esse daqui seria o comprimento de onda lambda 1, e aqui nesse outro meio seria um comprimento de onda lambda 2. É como se essa minha primeira onda no meio 1 ela foi gerada aqui nesse ponto P, mas é como se para o meio 2 ela não fosse gerada no ponto P, como se ela tivesse sido gerada em um ponto P'. Se nós fizermos aqui, ó, o prolongamento dessas circunferências aqui demonstrada. É a mesma coisa quando você imagina da seguinte forma, ó, aqui eu tenho água e aqui eu tenho ar. Quando você olha do ar para a água, qualquer objeto que está lá no fundo da água, não parece que ele está mais perto da superfície? Então, isso é uma maneira de ser demonstrada aqui através dessa refração de ondas circulares, ok? Vamos seguindo. Dá para a gente falar um pouquinho também sobre refrações sucessivas. Se eu tiver, por exemplo, 3 meios diferentes, o meio A ela se propaga mais rápida do que no meio B, que se propaga mais rápido do que no meio C. Então, quanto mais lento for a velocidade da onda, mais ela aproxima da normal, né? Então, aqui eu estou indo do mais rápido para o mais lento. Então, ela vai aproximando da normal, vai sofrer um desvio para cá. Aqui, os 3 mesmos meios, né, agora C, B e A, ela está indo do mais lento para o mais rápido, então ela tende a sofrer um desvio se afastando da reta normal. Só que, Felipe, se for um desvio que não tenha esse limite assim, de apenas 3 meios, mas seja um limite entre os meios bem gradativo, né, um meio não homogêneo, mas seja bem gradativo, como, por exemplo, a atmosfera terrestre. Aí, se isso acontecer, se o meio não for homogêneo, a luz chega ao ponto de fazer curva nesse meio. Então, ela vai se curvar de um meio para o outro, e aí a gente vai ter a formação das miragens, que foi estudado lá na ótica, e assim por diante. Ok? É uma maneira aí, uma das aplicações aí para refração. Para a gente fechar esse tema sobre refração e reflexão, vale a pena ser falado que, assim como acontece lá com as cordas, tanto as ondas sonoras como as eletromagnéticas podem sofrer inversão de fase. E aí, vou dar ênfase nessa palavrinha aqui, podem sofrer. Não significa que elas sempre irão sofrer essa inversão de fase. Vale a gente lembrar que a reflexão ela pode ocorrer sozinha, ok? Ela pode acontecer de maneira solo. Já a refração, ela nunca vai acontecer sozinha. Para acontecer refração, teve que acontecer
uma reflexão junta com a refração, ok? E aí, no caso do som, quando ele se propaga no ar, quando a onda encontra uma superfície fixa, a reflexão ela vai ocorrer com inversão de fase. Então, se nós temos aqui, ó, essa superfície aqui é uma parede, e aí eu tenho um som que está se propagando para a direita. Quando chegar aqui, bater nessa superfície e retornar, vai retornar com inversão de fase, superfície fixa, igualzinho lá para aquela situação das cordas, tá? E se for uma onda eletromagnética, bom, para essa situação aqui seria isso, a superfície fixa vai acontecer com reflexão de fase. Se a superfície não for fixa, aí vai depender da refração de um meio para o outro, de características do meio. Então, no caso de uma onda eletromagnética, se propaga de um meio A. Olha para essa corda aqui, para vocês entenderem o que está dizendo aqui. Eu não vou ler o slide, depois vocês conseguem ler ele aí, mas a gente vai chegar na mesma conclusão. Olha o que acontece quando está se propagando aqui. Na corda mais fina, a minha onda é mais rápida. Então, a velocidade aqui é a velocidade maior, indo para um meio que tem velocidade menor. Está acontecendo, obviamente, a refração, que é essa parte que está passando, mas está acontecendo a reflexão. Toda vez que vai do meio que tem velocidade maior para o meio que tem velocidade menor, a reflexão acontece com fase invertida. Beleza? Então, assim como está valendo aqui para a situação dessa corda, dessas diferenças entre essas duas cordas ou a corda com a extremidade fixa, toda vez que for, vai acontecer de forma invertida. Então, aqui no caso de uma onda eletromagnética, que se propaga inicialmente em um meio A com velocidade VA. Então, aqui é a velocidade VA. Está batendo aqui, essa é a incidente, essa é a refletida e essa é a refratada, ok? Então, na hora que ela bate para cá, se a velocidade no meio A for maior do que a velocidade no meio B, e aqui pode incluir até a situação que não aconteça ela ser refletida totalmente, né? Não ter refração. Então, quando isso acontece, na hora que a minha onda ela é refletida, ela volta com a fase invertida. Então, permanece a mesma situação que a situação da corda, da transmissão entre cordas de densidades lineares diferentes, né? E só vale lembrar que a refração ela ocorre com a mesma fase. Então, a refração sempre vai ocorrer com a mesma fase da onda incidente, beleza? Então, o fenômeno da reflexão e refração seria essa análise que a gente consegue chegar.